Fala galera do canal Desenharte, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Desenharte Aloysio Fernando. O canal que eu criei para levar o ensinamento de pintura e desenho a lugares mais distantes, a lugares onde não tem aulas de pintura e de desenho, e você vai ter um conteúdo totalmente gratuito. Bom, vou trazer para vocês hoje mais uma aula desse passo a passo da pintura sobre a Rua de Tiradentes, onde eu vou mostrar para vocês a pintura, a colocação dos primeiros tons, a pintura das luzes e da sombra, para vocês verem aí passo a passo, detalhadamente, como eu fiz essa pintura lá prima, tá certo? E eu deixo um convite para vocês. Esse passo a passo que eu estou mostrando vai ser a ideia que eu vou criar no meu canal, que é a ideia da área de membros. Então eu convido você desde já a ser membro do meu canal, onde você vai ter todo mês uma aula de pintura, duas aulas de pintura e 2 aulas de desenho. E mais uma live para você tirar dúvidas sobre o conteúdo que eu publiquei. Tá certo? Então você vai pagar uma pequena quantidade, é tipo uma Netflix da pintura, onde você vai ter esse conteúdo para você aí curtir exclusivamente. Tá certo? Então se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa seus comentários e compartilha os nossos vídeos para o YouTube ver que o nosso canal é relevante. Valeu pessoal, um abraço e boa aula! Então, vamos lá, vamos começar a pintura. Agora a gente vai fazer uso do branco. Esperei 10 minutos secar um pouquinho. Branco. Continuo com Ecosolve. Um pouco de siena queimada. Olha, dou uma rosada. Veja que o siena queimada com branco dá um tom para a luz da nuvem aqui muito, muito interessante, ó. Então, começa sempre pela nuvem, não começa pelo céu. Você começa sempre pela nuvem, porque a nuvem vai ser magiada pela cor do céu. Então, quem vai desenhar a nuvem vai ser o azul do céu. Sempre pela cor da nuvem. Certo, pessoal? Então, ó, um branco com siena queimada. Na referência vocês vão ver que essa nuvem tá branca, porque a foto estoura. Mas a gente vai fazer uso de outras cores para a gente deixar uma nuvem mais encantadora, né? A gente está fazendo pintura, a gente não está reproduzindo fotografia. Pincelada. Olha, branco, siena queimada. Tinta, pessoal. Pouco solvente, porque ainda está umidificado lá ainda. Esse trecho aqui pode ficar até um pouco mais escuro. Então, olha, nesse mesmo tom aqui eu coloco um pouco do ocre, para dar uma esquentada, uma amarelada na nuvem. E venho com essa cor mais do lado da luz, ó. Lembrando que a luz vem do lado direito. Então joga um pouco de amarelo ocre. Em cima dessa mesma cor, joga um pouquinho de alizarim. Veja que uma cor vai chamando a outra. E um pouquinho do azul cobalto. E aí vou trabalhar a sombra da nuvem. A sombra vai estar sempre do lado esquerdo aqui. Então deixa a pintura ir fluindo. Vai observando. Deixa os tons da primeira camada. Também não vai sumir com tudo não, hein? Nuvens são translúcidas, a cor passa por dentro. Você tem que ir trabalhando o aspecto dela para poder deixar ela bem convenciva. Olha, um pouco do azul vai ficando acinzentado. Uma sombra bem por baixo assim. E aí a gente ainda não sabe que com essa nuvem tá, porque a gente não tem
uma referência para ela. Então, ainda não dá para saber se ela está clara, se ela está escura. A gente não tem como saber. Bom, agora eu pego o branco, vou pegar outro pincel aqui, o mesmo azul cobalto. Então, branco, azul cobalto, azul ultramar. Olha, bastante tinta, carrega bastante tinta. E aí, pessoal, eu coloco uma isquinha de laranja para tirar a força desse azul. Veja que o laranja é complementado ao azul. Deixa o azul mais acinzentado. Vamos testar ele aqui. Olha aí, ficou legal, hein? Então vamos deixar ele mais claro um pouquinho. Vamos começar de baixo para cima. Sempre lá no pé, perto da montanha, é bem mais claro. Aí entra aquela coisa que eu te falei. O pincel vai contornando, vai dando o formato da nuvem. Vamos botar um pouquinho aqui, ó. Professor, não estou vendo isso na referência. Vai criando. Olha, o azul já vai surgir na nuvem, hein? Vai dando, vai golpeando. A gente chama, no linguajar da pintura, a gente chama golpear. Então, vai golpeando a tela. Tinta. Deixando tinta. Vai deixando pincelada, ó. Não faz aquele negócio vup, esfregando, não. Porque você vai só acabar com o seu pincel e vai deixar a tela lisa. Então, olha, até essa altura, esse azul já me foi bom, mas eu vou deixar ele mais vivo. Então, mais azul. Essa tábua tá balançando muito. Olha. Então vamos lá. Que eu tive que usar essa madeira aqui. Já na pintura do dia a dia eu não uso, né? Então tô achando estranho. Então olha. Esse azul ficou muito forte, né? Vou clarear mais ele. Também não pode ser tão forte ainda essa passagem aqui, ó. Aqui sim agora. E aí, ó, vou fazendo a silhueta do meu céu. A minha nuvem. Golpeando elas. Agora sim já posso dar mais uma esquentada. Mais azul. Gira o pincel, ó. Gira, leva o pincel com tinta. Pinta com tinta. Então, quando a gente vai colocando esse azul, a gente vai percebendo que a nuvem está clara, ela ainda pode receber mais sombra. Eu não quero que fique uma nuvem clara como essa da referência, não. Então, vou trabalhar a sombra de novo nessa nuvem.
Então vai tentando disfarçar o tom entre o claro e o escuro, vai dando pincelada para disfarçar, para não ficar marca de divisão. Olha, vou trabalhar um pouco do siena queimada junto com esse meu azul, bem mais azul. E aí, ó, vou achar um tom com a sombra. Olha, agora sim, chegou mais perto da sombra que eu queria na nuvem. Mas eu quero essa sombra mais quente. Quanto mais siena queimada. Então veja, quando a sombra vai, já ajuda mais na composição. Posso trabalhar um pouquinho de laranja com siena queimada. Já que a pintura é bem quente, a nuvem também tem que ter tom quente. Tá bem, tudo bom? Boa noite, tudo bom, graças a Deus. E aí a gente vai trabalhando umas luzes de lado, assim, ó. Um pouco de luz que passa entre as nuvens. Tudo bom? Fechado? Pela chamando. Então, ó, feito essa parte do céu, agora eu vou pegar esse mesmo tom do céu que tá aqui e vou entrar com azul ultramar. Azul ultramar. Alizarim. Ficou muito violeta, então mais azul, azul cobalto. Trabalho os dois juntos aqui, ó. Bastante. Olha, quando eu boto tem que tomar cuidado, não colocar muito alizarim. Então tem que ir com um tom forte, senão não vai realçar aqui. Olha, chegou perto. Pincelada. E aí vai traçando a silhueta da árvore também aqui. Já com a cor da montanha. Então eu vou trabalhando aqui. Vou jogar um pouco de alizarim. Branco. E uma esquinha de amarelo agora. Para entrar com esse tom de cima da luz aqui da montanha. Então é uma tela pequena. Não dá para trabalhar também muito detalhe.
Então aqui é mais encurvado essa silhueta. Tá difícil. Então, pessoal, eu dei essa camada, vou deixando aqui secar um pouco, depois a gente vem ajustando. Dá um pouco dos azuis aqui. Então agora vamos vir para essa, a gente vem, no caso, vem do terceiro, isso lá tudo era terceiro plano, céu, nuvem e montanha. Agora a gente vem entrando entre o terceiro e o segundo plano, que são essas árvores. Então vou pegar esse amarelo, em cima desse mesmo tom aqui, eu jogo o amarelo, para me pegar a mesma atmosfera. Não troca de pincel. Então veja que está muito amarelado, muito verde ainda. Vou botar um pouquinho do ocre. Um risquinho de laranja. Vamos ver como ele se comporta aí agora. Bastante luz pela parte de cima. Na referência também a gente tem isso muito escuro. Então a gente vai ajustando aqui, ó. Entro com azul. Um pouquinho de alizarim. Vai golpeando. É pequena, é uma área pequena. Agora a gente precisa fechar bem o tom. Então, bastante azul e alizarim. Para a gente fechar, para poder o vermelho aqui destacar. Pincelado. Bota o pincel um pouco de lado assim, ó. Aí vai golpeando a tela. Então você vai ver que pintura tem muito de como você trata o pincel, como você segura o pincel, segura no pincel longe, assim, ó, que você vai começar a dar golpes mais certeiros do que você ficar com o pincelzinho pequenininho, dando batidinha. Segura no pincel longe e vai dando golpes. Trabalho de pincel é de fundamental importância numa pintura. Então, olha, ficou uma silhueta bem legal. Vamos deixar também quieto. E vamos partir, né? Vamos trabalhar essa árvore. Então, essa árvore é a grande estrela nossa. Ela vai pegar bastante alizarim. Então, vamos dar uma mancha de alizarim aqui bem forte. Agora trabalhar alizarim com azul. Trabalhar sem branco, hein? Pela parte da sombra.
Então veja que a gente já consegue dar um volume lá no tom. Limpa o pincel um pouco. E aí você trabalha laranja e alizarim. Igual o piano também. Então é de fundamental importância já tentar deixar o tom certo, para depois não ficar fazendo cor em cima de cor. Olha, já está interessante. Certo, pessoal? Bom, a gente trabalhou laranja, a gente trabalhou o carmim aqui para dar bastante destaque, e aí a gente tem o telhado. Então, cuidado nesse telhado. Esse telhado não pode ficar alaranjado. Então, ele vai ter que puxar para o violeta. Ó. Então, violeta, branco e aí um pouco de laranja. Ou até do siena queimada. Siena queimada acho que fica melhor. Um pouco do violeta. Olha, você chega num tom bem bonito para esse telhado aqui, ó. Então, um tom mais amarronzado, não vai ficar aquele tom, não vai fazer um telhado laranja não, senão vai misturar com um tom da árvore. Então, são essas coisas que você vai observando na sua pintura e vai fazendo. Tenta deixar bastante expressiva a pincelada, tá certo? Bom, vamos dar um pouquinho também de telhado aqui, inventar um pouquinho de telhado aqui nessa área aqui, ó. Então isso é mais que uma coisa que a gente está inventando, porque não dá para ver na referência. Um pouco de sombra do telhado. Essas sombras depois a gente vai tratando elas com mais profundidade. Então a gente pode até voltar ainda nesse tom, clarear ele, a gente não sabe. Com o decorrer da pintura a gente vai avaliando essas questões, tá certo? Bom, já que eu estou nesse tom de telhado, eu posso pintar já também o telhado daqui. Então vamos lá, siena queimada, violeta, mesmos tons. Siena queimada é um tom um pouco mais forte, vamos botar um pouquinho de branco e de azul para harmonizar. Eu acho que ficou muito fechado, então joga um pouco de laranja. Gostei mais desse tom agora. Vamos botar um pouquinho de alizarim que vai trazer um mais rosado nesse telhado. Então, ó, vou colocando o pincel de lado. Vou trabalhando a pincelada. Então, para a base aí já tá ótimo. Já tá legal. Bom, agora eu posso começar os tons das minhas casas, né? Das minhas casas aqui, vamos observar, vamos ver agora como a gente pode trabalhar esses tons aqui. Vou limpar o pincel. Vou trabalhar com branco agora. Então, na nossa primeira casa aqui, esse é o ponto mais luminoso do quadro. Então, a gente vai ter que trabalhar um branco com isca de amarelo. Bom, então eu vou trabalhar o branco com isca de amarelo aqui do lado dessa casa. É o tom mais luminoso desse quadro. Nada pode ficar tão luminoso quanto esse pedaço aqui, ó.
E como que a gente vai conseguir? A gente vai fechando os outros brancos, rebaixando eles com tons de cinza. Então, bastante luminosidade, bastante tinta. A gente deixou um efeito bem claro, bem de luz aí, certo? Olha, se é branco amarelado, a sombra tem violeta. Um pouquinho de amarelo. Então a sombra aqui tem violeta e tem amarelo. Não se preocupa lá em querer fazer quadradinho não. A mancha ficou bonita. Tá ótimo. Olha, vai ter uma sombrinha aqui também. Certo? Então, dentro desse mesmo tom aqui, a gente vem para a sombra aqui, ó. Branco, violeta. Vamos ganhar um pouquinho de laranja para esquentar. E azul da atmosfera, que está agindo sobre o branco. Então vamos testar aqui, ó. Lembra do que eu falei? Não pode ficar mais aberto do que essa frente. Então aqui você já pode começar a sujar essa cor. Vai sujando esses azul, botando um pouco mais de azul, botando um pouquinho de violeta, um pouquinho do ocre. Gente, eu comprei um amarelo ocre da Cofix. Ele veio com restos de... como se fosse restos de... do moinho. Como se não foi bem prensada a tinta, sabe? Então essa tinta fica saltando carocinho. Mas isso me incomoda muito. É um defeito de fábrica gravíssimo. Olha aí, ó. Então esse branco aqui, ó, é sombra, mas não é uma sombra também tão intensa, certo? Bom, agora a gente vai ter um branco lá mais azulado. Vamos pegar desse azulado aqui, ó, branco, um pouco desse azul. Veja que não pode ficar tão claro, mas também não pode ficar tão escuro. Olha, já está mais escuro do que o lado aqui, que é o mais luminoso. Bota o pincel de lado. Se você tem dificuldade, pode fazer com o pincel menorzinho também. É interessante você começar a treinar a pintar com esse pincel maior assim, golpeando. Veja que lá ficou mais azulado, né? Então, azul da atmosfera. Vamos trazer um pouquinho desse azul para esse aqui. Olha, esse aqui, ele já é mais quente, porque ele está na sombra, mas ele recebe o reflexo desse lado quente nele. Então, já tem que limpar o pincel um pouquinho. E ele vai ser um branco com amarelo, igual o outro da frente, só porque um pouquinho rebaixado mais. Vamos botar um ocre e vamos botar uma esquinha de violeta. Olha só, gente, é pouca diferença que você tem que aprender a sentir. Na natureza, nas paisagens assim, tem muito disso, do reflexo da atmosfera. Olha, branco amarelado. Então, são esses pequenos detalhes que um bom pintor tem que ter, essa perspectiva, essa visão de observar esses detalhes para poder você dar a realidade nas suas pinturas, não ficar pintando tudo de branco, 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 não. Isso aqui um pintor leigo vai pegar essa pintura e largar branco, branco, branco,
E aí no final nem tem luz, nem tem sombra. Tá tudo branco. Olha, esse branco já pode ganhar na sujeirinha do violeta aqui, ó. Pra fechar no telhado. Então espalha, disfarça ela. Embaixo também tem um pouquinho do cinza. Olha, aos poucos a gente vai fazendo os tons, né? Então vamos lá, vamos seguindo. Agora a gente pode escolher ir para lá, para cá, para o lado esquerdo, direito. Então vamos para esse aqui, que tem bastante luminosidade. Mas mesmo ele tendo bastante luminosidade, ele não pode estar tão claro quanto esse. Então vamos lá, nessa mesma cor aqui, ó, branco. Isso aqui a gente tem que fazer bastante. Um branco, um amarelo. Branco amarelado, um pouco de azul, o azul da atmosfera vem para essa cor também. E aí essa cor aqui ela pode ganhar bastante sujeira, não precisa ficar limpa não. Pincelada para cima, para o lado. Casaria, eu trabalho muito a pincelada. Faz bastante tinta para não faltar. Veja que ele tá quente, mas não tá tão quente quanto o de lá. Quando vai chegando perto da sombra, vai ficando mais quente. Então mais branco, mais amarelo. Então aqui vai ficando mais quente, ó. Lembra que nossa sombra desceu para esse nível aqui. E aí, aquela interpretação, você pode dar sujeira na parede aqui. A foto tá limpa, mas aqui não, a gente suja. Um pouco de violeta, aí entra o ocre. Essas casaril, quando vai passando com a ação do tempo e da chuva, ele vai ganhando muito disso aqui, ó. A fotografia aqui talvez estava numa época da pintura mais recente da casa, mas mesmo assim não aconselho você deixar na tua pintura. Procurar sempre fazer esses efeitos aqui, que vai ficar vamos dizer assim, uma leitura pictória mais bonita. Olha aí, uma sujeirinha. Depois você pode trabalhar até uma espátula aqui, se quiser. Então veja que já ficou interessante o tom, né? Agora vamos pensar na sombra desse tom. Então a sombra desse tom vai ter muito violeta e muito azul. O violeta e o azul. Branco. Violeta e azul. Joga um pouquinho do ocre. Olha, vamos ver como ela ficou aqui, ó. Aí dá umas golpeadas para você deixar a textura da telha na sombra. Não deixa isso reto não. Essa sombra do telhado assim, ó, faz uns detalhes. Bota o pincel, porque essas telhas nunca são todas iguais. Então, olha, veja que tem que ter sombra. Tem que estar mais escuro, porque senão a sombra não aparece.
Não se preocupa com esses portazinhos da porta agora não. Vai fazendo. Olha, a partir daqui, mais sombra, mais violeta, mais amarelo ocre. Gira o pincel, leva o pincel bem carregado agora, azul. Pode fugir do tom da fotografia, faz uma coisa mais artística. Pincelada. Então veja que tá uma sujeirinha, mas uma sujeirinha controlada, né? Agora esse tom aqui de baixo, pega um pouquinho do laranja e joga aqui em cima, ó. Tu já faz esse tom aqui, ó, um pouco de azul. Já consegue esse tom aqui, ó. Acho que ele é mais ocre, mais laranja. Mais ocre. Laranja, ocre. Esse mesmo tom agora mais ocre, mais amarelo. A gente vai levar ele para a linha aqui, ó. Um pouquinho de violeta, laranja. Já mais escuro, que está na sombra. E vamos fazer a linha do ocre aqui, ó. Pincel de lado. Não se preocupa em fazer isso aqui reto, não. Vai fazendo, ó. Pincelando, tirando, pincelando. Então, quando a gente está iniciando a pintura, a gente tem por mania de querer fazer tudo retinho. Esse não é a grande essência da pintura. A pintura tem que ficar artística, bonita. Então, ó, faço logo o ocre daqui também, ó. Então, esses óculos estão todos na sombra. Você já faz todos. Dá um pouco de laranja nele. Embaixo é um pouco mais grossa a pedra da esquina. Então vai ter um contorninho ocre aqui na janela. Portar. O de cima já é preto. Então, ó, esse mesmo tom, vamos aproveitar, pegar o violeta com siena queimada e jogar aqui na calçada, ó, no meio fio da calçada. Um pouquinho mais do violeta. Então também vai aqui, ó, nessa base. Dá uma esquentada logo aqui também. Vou até já ir esfregando o pincel assim para dar uma limpada. Bom, agora vou pensar nesse tom aqui, mais amarelado. Ele ganha um pouco de branco. Um pouquinho de azul, meio esverdeado, né? Mais azul. Então um ocre meio esverdeado ele, né? Gente, esse amarelo ocre meu tá horrível.
Então a base está legal. Aqui também se repete essa mesma cor. E para o pincel um pouco fazer os dourados da luz. Então amarelo ocre e amarelo. Então vamos para o dourado da luz aqui, ó. Então tá na luz, tem que ter cor. Então, ó, já tá ficando tão legal, né? Bom, agora vamos para a calçada da luz, né? Já que a gente tá com amarelo, vamos pegar esse tom aqui. Já vou ter que limpar essa paleta. Vou aproveitar e vamos trabalhar essa luz. Branco, amarelo, amarelo ocre, um pouquinho de laranja. Vou misturar logo aqui tudo. Vamos começar a trabalhar essa luz dessa calçada. Joga um pouco do violeta. Pincelada para lá, para cá. Você vai cruzando ela. Então, esse é o início da luz aqui, ó. Só que ela vai ter que ficar mais clara, né? Então, vamos pegar mais branco aqui, esse mesmo tom, um pouco mais de amarelo. Aí vai ficando mais claro. Joga o pincel de lado, deixa a textura da cor. Na rua é bem mais claro, bem mais azulada. Então vamos pegar daqui. Vou fazer uma limpeza aqui agora quando terminar esse tom. Pra gente entrar com a cor mais nítida. Quando suja muito assim a paleta, você tem que começar a limpar, porque senão... Mas vamos aproveitar aqui. Olha, essa luz vem bem pra cá. E ela passa entre a calçada e a casa aqui, ó. Calçadinha. Então vou aproveitar esse tom aqui e fazer logo a sombra dessa casa aqui, já que tá nesse tom. Depois a gente limpa e entra com uns tons mais limpo. Então o ideal era a gente fazer logo essas sombras com esses tons aqui. Porque a gente já aproveita a mesma atmosfera da paleta suja. Então vamos tentar fazer essas sombras aqui. E aí já começa aqui também, ó. Essa sujeirinha. Vamos pegar azul, violeta, jogar tudo aqui em cima. Para ver o que é que dá. Cena queimada. Então já começo a trabalhar essa sombra aqui. Pincelada para um lado, para o outro.
Cena queimada, azul. Aproveitar o fim de paleta. Senão depois fica limpa demais, aí a gente não consegue um tom interessante para contrastar a luz e a sombra. Então, a cor que está na luz tem que estar na sombra também. Então já estamos com bastante parte do quadro adiantada aí. Vou trabalhar algumas pedras agora, cena queima azul e alizarim. Aproveitar aqui. Vai trabalhar algumas luzes aqui, ó. Algumas luzes não, algumas sombras mais intensas. Cena queimada também entra bem aqui agora, ó. Pincelada, dá e deixa. Muito frio aqui na frente, eu tô dando mais tom. Então, cena queimada, azul alizarim. E aí você vai deixando um pouco mais quente, né? Mais vibrante. Então veja que a sombra já vai harmonizando com a luz. Pegar um pouco desse tom, jogar aqui em cima. Desse lado também. Então, essas sobras de paleta é interessante a gente trabalhar. Que aí você vai sujando de forma controlada. E azul com siena. Não trabalha a pincelada contínua, vai dando cortes. A pedra. São duas pedrinhas que tem nas esquinas. Bom, agora eu vou limpar a paleta. Antes disso eu vou aproveitar o alizarim com azul aqui, ó, e fazer esse tom bem escuro para encher minhas portas. As partes escuras das portas. Aproveitar essa tinta, né? Tinta tá caro. Gente, material de pintura tá um absurdo. Olha, é negócio que subiu mais de 60%, gente. Tela que você comprava de 22, 25 reais, hoje é 35. É um absurdo. Então, é um problema pro artista, hein? Tem que vender caro, porque senão não consegue pagar nem... A gente tá pagando para pintar. Aqui também já posso trabalhar essas cores mais profundas. Na porta. Ó, pincelada e puxa. De cima para baixo, de baixo para cima, do jeito que você achar melhor. Aqui é só uma janela. E aqui é uma porta e uma janela.
Certo, pessoal? Então, ó, vou limpar a paleta, pra gente colocar uma cor mais limpa agora, pra gente continuar o processo.